Olá, professor, seja bem-vindo a mais um encontro onde nós iremos compartilhar com você mais um subsídio. A nossa lição é a de jovens. A nossa aula hoje será a de número 5, com o tema Os Títulos de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu faço esse convite para você. Além de se inscrever, também acione o nosso sininho, então todas as vezes que surgir algo novo de conteúdo aqui no canal da AD Blue, você vai ser notificado, então, e podendo ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, a ideia dessa lição é trazer um entendimento maior ao grupo de jovens, aos jovens em geral, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, quanto à forma com que ele é conhecido, esses títulos que muitas vezes a gente vai entender no decorrer das escrituras, eles são muito importantes para nós entendermos a totalidade da obra salvífica de Jesus Cristo, para nós entendermos a totalidade daquilo que Jesus veio fazer, do seu papel aqui na Terra. Então, um dos objetivos dessa lição é refletir, então, sobre a denominação Filho do Homem, associar o título Filho de Davi à natureza profética da pessoa do Cristo e também apresentar o conceito do Cristo, do Messias, como centralidade no nosso cristianismo. Então, esses são os 3 objetivos principais da nossa lição. Eu sugiro você, professor, quando você estiver lendo a lição, você vai ver ali que ela traz uma orientação pedagógica para você, Eu acho muito legal. O autor está sugerindo, você conversar com os jovens a respeito da diferença de um apelido e de um nickname, Eu acho muito legal essa sugestão, não vou falar aqui para a gente também não tomar esse tempo, mas você pode usar ela, eu acredito que vai ser bem positivo, Uma sugestão que eu dou para você, antes de você iniciar o conteúdo da aula, seria perguntar aos seus jovens qual é o título principal de Jesus, ou qual é o título que eles dariam à pessoa de Jesus. E aí você anota ali se você tem quadro, se tem lousa, se tem qualquer cartolina, enfim, o que você tem à sua disposição, ou um papel mesmo, que você anote as sugestões que eles vão dizer ali, qual é o título que Jesus carrega para eles, individual, Então eles vão dizer os mais diversos, eles vão usar passagens de textos bíblicos, eles vão dizer, Jesus é meu amigo, Jesus é o meu pai, enfim, eles vão dar variados títulos. E aí você reserve isso que eles disserem e o que eles responderem, para você utilizar no final da aula, no seu fechamento, então, você consegue, então, fazer um comparativo com o que vai ser decorrido ao longo da lição. Aí vai ficar bem legal, assim, depois retornar a esses títulos. Bom, na introdução da lição, o autor aqui, ele está colocando que o clímax das promessas do Antigo Testamento, então, elas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, toda aquela expectativa que existia, a respeito de um Salvador, de alguém que fosse libertar o povo, isso se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. É claro que tudo isso, juntamente com os títulos que Jesus carrega, são importantes para nós apresentarmos de uma forma mais clara possível quem é Jesus e qual é o objetivo da sua vinda. Então, todas essas promessas que existiam no Antigo Testamento e os títulos que se atribuem a Jesus, isso é muito importante nós entendermos, porque isso vai trazer mais clareza ao compartilharmos com as pessoas quem é Jesus Cristo e como que se dá, como que se desenvolve a sua obra, então, de salvação. Bom, entender, então, esses títulos nos ajuda a compreender a obra salvadora de Jesus Cristo, Isso em resumo, então, do que eu falei ali um pouquinho antes. Bom, no ponto 1, a lição vai tratar a respeito do título Filho do Homem, E ela coloca como isso sendo uma expressão
originária do hebraico, né? Claro, até porque o Antigo Testamento ele é escrito nessa língua, né? Mas que ele tem um caráter adâmico, né? Essa questão de filho do homem, todas as vezes que a gente ouve ela a respeito de Jesus Cristo, está trazendo aquela ideia de ele ser humano, né? De ser igual a nós, de ser igual às pessoas que estavam no convívio dele então. E é muito interessante, a lição traz esse dado, que no Antigo Testamento essa citação filho do homem aparece em torno de 100 vezes e 90 delas está descrito no livro do profeta Ezequiel. 90 registros estão no livro do profeta Ezequiel. Essa expressão, então, vem dizer que esse ser filho do homem é a imagem de um legítimo filho de Adão, ou seja, um ser humano de verdade. Mas no que se refere às expressões do livro de Ezequiel, é para entender, eu acredito assim, que é para deixar claro para o profeta que ele é um ser humano, que o ministério que ele tem, né, não deusifica ele ou não faz ele ser mais do que as outras pessoas, mas sim é como se Deus estivesse dizendo: olha, filho do homem, você pode, igual aos outros, você tem uma tarefa especial, né? Então eu acho isso muito legal, a gente fazer esse contraponto a respeito desse título, filho do homem, que é ressaltando então a humanidade do próprio Cristo. Como ponto 2 desse tópico 1, filho do homem, ele vai falar a respeito então do Novo Testamento, onde Jesus se autorreferencia, né? Ele se refere a ele mesmo como sendo o filho do homem, para as pessoas com quem ele está, né? Isso é muito claro e é muito importante nos evangelhos, essa expressão de Jesus se referindo a ele mesmo como filho do homem, porque está demonstrando que ele sabia da sua própria natureza humana, que ele sabia da sua vocação e do que ele estava fazendo ali, né? Então, isso é muito importante a gente deixar claro, até porque essa expressão, ela pode representar também o cumprimento profético daquilo que é descrito lá em Gênesis 3,15, né? Da promessa que é feita lá, né? Que um descendente, então, esmagaria a cabeça da serpente, enfim, esmagaria a serpente ou seria vencedor, um descendente de Eva. E aí essa expressão filho do homem vem de encontro a isso, né? O ser humano, um descendente de ser humano. Então não é alguém assim, sei lá, com qualquer outro aspecto, só espírito ou só alma, enfim, mas é alguém de carne e osso que vem ao encontro, né? Que assume então o lugar. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então essa expressão também denota essa verdade para nós. Bom, uma das questões muito importantes também nesse ponto, quando Jesus fala a respeito dele como sendo filho do homem, isso mostra para nós a simplicidade e a humildade de Jesus, né? Ele está ali deixando claro que ele sabe quem ele é, para que ele veio, o que ele está fazendo. Jesus era alguém completamente seguro de si mesmo. E em nenhum momento a gente vê ele buscando glória para si ou ele querendo ser alguém de posições, enfim, destacadas, mas pelo contrário, a gente vê Jesus Cristo sempre em busca do mais perdido, em busca do mais pobre, em busca desse perfil de pessoas, né? Então isso também mostra para nós os interesses de Jesus. Ele mesmo fala, né, que ele veio para buscar, enfim, procurar aquilo que se havia perdido. Então quando ele fala a respeito dele também como filho do homem, ele está exaltando, né, de uma forma assim, não exaltada, né, mas ele está colocando para fora a humildade dele e a simplicidade dele ao se denominar, então, como filho do homem. No ponto 3, a lição traz algo bem legal para nós, que é o paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações. Então, o autor sugere, assim, essa comparação, né, que nós temos
muitas vezes de nos acharmos alguém ou o nosso ego falar mais alto, a ideia de às vezes sermos super-humanos, às vezes realmente quando o nosso ego fala mais alto, a gente tem a tendência de nos achar melhor que as outras pessoas, né? Achar que nós não devemos estar em determinados lugares com determinadas pessoas que sejam, enfim, muitas vezes inferiores não só socialmente, mas em questão de raça, de cor e de tantas outras coisas, naquilo que acredita, de fé também, né? Então, às vezes a gente tem essa tendência de se achar melhor que os outros. E aí ele faz essa comparação. E eu acho muito legal você explorar isso, né, com os jovens. Principalmente nesse tópico aqui, eu acho assim muito legal você trazer até a ideia dos próprios super-heróis que nós temos, né? Muitas vezes o Superman, enfim, Batman, esses outros super-heróis que sempre são humanos, mas eles são super-humanos, né? Eu acho muito bacana a gente então fazer essa comparação. E aí nós nos identificamos com um super-herói, o que é o super-humano, o que é forte, o que é o corajoso, o que enfrenta tudo, mas muitas vezes nós não conseguimos nos identificar com a pessoa de Jesus Cristo, que também é forte e enfrentou todas as coisas, mas com um diferencial, a humildade dele, né? O ser servo. Então, eu acho muito legal você propor essa comparação, então, aí para os seus jovens e deixar eles conversarem também e colocarem as suas ideias a respeito desse ponto. O tópico número 2 da lição fala a respeito de um outro título que Jesus carrega, que é o Filho de Davi. Esse tópico, ele vem falando a respeito da realeza de Jesus Cristo, né? E Mateus, ele ressalta muito isso, porque a gente entende que o público ao qual Mateus ele estava escrevendo eram judeus, né? Então, ele vem exaltando essas questões para que fique bem claro, né? Olha, era isso que vocês esperavam, então Jesus Cristo está correspondendo às suas expectativas. Jesus Cristo está ali fazendo o checklist das profecias que existiam a respeito dele. Então, Mateus é essa pessoa que vem fazendo todo esse acervo, todo esse ajuntamento, então, de informações. E é claro que nessas promessas que existiam a respeito do grande rei, né, a respeito do rei de Israel, na pessoa de Davi, é que o trono dele seria para sempre, né? Essa é uma das principais. O trono dele seria para sempre. Então, quando Jesus Cristo é denominado Filho de Davi, está sendo declarado que o reinado dele é sim para todo o sempre. E nós sabemos que isso é bem verdade, porque na própria eternidade Cristo já reina lá juntamente com o Pai, não é? E claro que essa mesma ideia dele ser alguém da realeza foi o que deu sustentação, então, para a acusação contra Jesus no Sinédrio, né, que o levou à crucificação, porque ele infringia, de certo sentido, uma lei que era se denominar, então, rei, enfim, rei dos judeus, ou se denominar como senhor, sendo que todo o Império Romano tinha toda aquela questão política ali, né, na época muito difícil, que ninguém poderia se denominar imperador, ninguém poderia se denominar César, enfim, quem é esse outro governador que surge, né? Então, o Império Romano estava sempre em busca dessas pessoas que se denominavam reis e governantes para exterminar essas pessoas, e foi isso que aconteceu com o próprio Cristo, né? E é muito interessante que Jesus, ele se denomina, se autorreferencia como Filho do Homem, mas nós não encontramos ele se autorreferenciando como Filho de Davi, né? Então isso assim é muito interessante para nós estarmos refletindo, porque o que era realmente importante, né, na vinda de Jesus Cristo? A gente sabe que todos os judeus, eles tinham uma expectativa política, eles tinham expectativa num rei que tomasse o governo de César, enfim, e que destruísse o Império Romano, mas a gente entende que Jesus Cristo, ele vem pregar, ele vem anunciar um outro reino,
não é esse reino aqui físico, mas é um outro reino, né? Ele vem falar a respeito das coisas do Pai, ele vem falar aquilo que o Pai tem preparado a respeito do reino dele, né? E Paulo, muito sabiamente, vai dizer que esse Cristo, ele nos tirou, né, de um reino de trevas e nos leva para um outro reino de luz, de paz, um reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino do próprio Cristo, né? Onde lá ele reina. E aí, nesse ponto 2 aqui, a respeito da denominação dele ser filho de Davi, a lição vai falar também a respeito do poder de cura que Jesus tem, né? E vai discorrer também um pouco a respeito da sua entrada triunfal em Jerusalém como rei, né? A forma como Jesus Cristo foi recebido ali pela multidão era a forma com que eles recebiam, né? Os imperadores e os governadores quando vinham visitar, então, a localidade. Enfim. O terceiro ponto da lição, a respeito dos títulos de Jesus, vai falar a respeito do Messias. E esse é o tópico mais importante da lição. Como nós sabemos, Messias, também Cristo ou ungido, é a mesma coisa. Cristo e Messias quer dizer ungido. A diferença é que Messias é na língua hebraica e Cristo, Christos, vem da língua grega, né? Então é uma transliteração e ungido seria então no português para nós, né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, esse ungido, ele teria uma missão muito especial. E nós sabemos que essa missão especial é sempre resgatar o povo, né? Nós vimos isso na pessoa de Moisés, né? Que resgata o povo do Egito. Então, muitas vezes, quando Deus vai se referir aos profetas, vai se referir aos juízes e aos reis, né? Deus fala o meu servo, o meu ungido, né? Então isso fica muito claro para nós aqui como Cristo sendo essa pessoa, então ungida, essa pessoa especial que vem com uma tarefa muito importante, né? E esse termo vem justificar a obra redentora da pessoa de Jesus Cristo, né? Ou seja, toda vez que você fala a respeito do Cristo, do ungido, do Messias, você está falando daquele que vem propor salvação, daquele que vem resgatar, daquele que vem salvar, e isso é muito interessante. E dentro desse tópico também ele descreve a respeito de Pedro, que diz que Jesus é o Cristo, né? Jesus está perguntando ali para eles, olha, quem dizem que eu sou, né? Porque a gente sabe, quando a gente lê os evangelhos, a gente entende que havia muitas especulações, né? Eles diziam, é a encarnação de Elias, é a encarnação de Moisés, é um profeta, é isso, é aquilo. E aí Jesus está dizendo, mas e vocês aí? Quem eu sou para vocês, né? O que eu sou para você? E aí Pedro revela então que ele é o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. E aí o próprio Jesus diz que essa revelação só veio mesmo de Deus, porque por ele mesmo não poderia ter esse entendimento. E aí a grande pergunta que fica, e eu acredito que é a forma que nós melhor podemos encerrar essa lição, é: quem é Jesus para nós hoje? Pedro reconheceu Jesus Cristo como o Cristo, como o ungido que iria salvar, como o ungido que vem para reinar, que vem para resgatar, que vem para implantar o seu reino aqui, o reino do Pai, o reino de Deus, né? E a questão aqui que fica é: quem é Jesus para nós hoje? Ele é o Filho do homem? Ele é o Filho de Deus? Ele é o Messias? Ele é o que para nós, né? E a lição traz muitas ideias de que as pessoas muitas vezes não reconhecem quem Jesus Cristo é de verdade e usam ele muitas vezes como amuletos, né? E eu anotei uma frase aqui que eu ouvi certa vez que diz assim, que Jesus ele é aquilo que você precisa. E eu me lembro que eu ouvi isso numa pregação e isso me marcou muito. Porque em diferentes fases da vida nós precisamos de várias coisas. E Cristo, sim, ele pode ser o remédio para a minha dor, ele pode ser o remédio que vai curar as minhas feridas, ele pode ser a alegria durante a minha tristeza, ele pode ser a certeza
e o contentamento num momento de dor, num momento de luto. Jesus, ele é sempre a resposta para todas as coisas. Mas nós precisamos cuidar quando nós pensamos a respeito disso, que Jesus pode ser aquilo que nós precisamos, é porque muitas vezes nós colocamos Cristo num estereótipo, nós fizemos dele algo muito pequeno. A gente coloca muitas vezes Cristo como aquele que só soluciona os problemas, aquele que está ali para resolver os meus pepinos, ou ele está ali como um banqueiro para me dar os meus bens, para me dar as roupas que eu quero. E muitas vezes nós nos esquecemos do principal papel de Jesus Cristo, que ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deixa tudo, deixa o seu reino de glória, vem, padece em nosso lugar. Ele é o segundo Adão, como Paulo bem nos explica. Ele vem, sofre todas as coisas para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E muitas vezes nós estamos colocando Jesus como alguém, como se fosse o gênio da lâmpada mágica, que a gente esfrega na lâmpada, o gênio aparece para solucionar os nossos desejos fúteis, que muitas vezes são desejos completamente terrenos, carnais e que não trazem edificação. Mas que a reflexão principal dessa lição seja essa: quem é Jesus Cristo para nós? Não é? Isso precisa ficar muito claro. Ele é o nosso Salvador. E nada além disso. Ele pode ser muitas outras coisas, ele pode se encaixar de diferentes formas na nossa vida, sim, se encaixa. Mas a principal de todas elas é que ele é o Messias, o nosso Salvador. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente passa a definir Jesus, né, através das suas obras e através de quem ele foi. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, que muitas vezes, se a gente começa a defini-los com simples palavras, ele perde toda a sua majestade, né? Ele perde todo o seu grau de importância. E o que eu queria que você entendesse hoje, no decorrer dessa lição, na conclusão dela, é que os títulos de Jesus Cristo servem para eu e para você sabermos quem ele é, o que ele foi, as verdades disso. E aí eu aplico então para a minha vida quem ele é para mim. Jesus Cristo precisa ser o Filho do homem, aquele que vem ao meu encontro, de humano para humano. Ele me resgata, ele se identifica comigo, ele se identifica com as minhas fraquezas. Mas ele também é o Filho de Davi, aquele que reina, aquele que é glorificado, aquele a quem o Pai ama. Então Jesus Cristo vem para declarar esse reino para nós. Ele nos convida a sermos participantes desse reino com ele, mas Jesus Cristo também é o Messias, aquele que nos propõe a salvação, não só do inferno e da morte eterna, mas a salvação de nós mesmos, a salvação de vivermos para nós mesmos e agora passamos então a viver a vida dele, a vida que ele quer, em prol do reino dele, para que o reino dele cresça, né? E que nós possamos fazer das palavras de João as nossas palavras, né? Que ele cresça e eu diminua. E você então pode fazer o fechamento da lição nessa ideia de quem é Jesus para nós hoje, usando os mesmos exemplos que os jovens deram lá no início, né? Que eu sugeri para você. Que títulos Jesus carrega? E aí você faz um fechamento ali, pegando todos esses títulos e reduzindo a Jesus Cristo ser o nosso Salvador, a ele ser o Filho do homem, ser o Filho de Davi e ele ser o Messias. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, das sugestões que você recebeu. Desejo que você tenha uma excelente aula, que você se esforce a estar também sempre trazendo conteúdo para os seus jovens e, sem dúvida, eles serão completamente impactados e transformados a partir dessa lição. Porque conhecer Jesus é um trabalho diário que nós precisamos nos esforçar também para conhecê-lo, né? E cada dia mais aprendermos dele, sabendo que nós não podemos defini-lo apenas em simples títulos, mas Jesus Cristo, ele é aquilo que ele veio fazer, ele veio resgatar a humanidade. Então ele é o nosso Salvador, ele é o nosso resgatador. Que Deus abençoe você,
que você continue aí tendo ótimas aulas e que os seus jovens sejam tremendamente impactados com essa lição a respeito de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.